Oi, menina, e eu estou aqui para fazer esse vídeo e te dizer como perder a vergonha de aparecer em 3 passos. Mas antes, eu preciso te contar uma história, para que você entenda aí por que todo mundo tem medo de aparecer. Vamos lá. Era uma vez uma catástrofe. Pensa comigo num jovem político de 29 anos que tinha uma carreira política e ganhou uma determinada eleição. Depois que ele ganhou essa eleição, tinha um discurso, ok? Nesse discurso, ele começou o discurso. Só que depois de aproximadamente uns 10, 15 minutinhos do discurso já ter começado, ele simplesmente travou e não sabia o que falar. Nesse momento, todo mundo na sala ficou. Primeiro que os aliados estavam olhando para o chão, né? Tipo, onde a gente enfia a cabeça, onde a gente coloca a cabeça. E a oposição estava rindo, gargalhando. E olha que saiu no jornal uma manchete falando sobre um naufrágio, um fiasco, uma coisa assim que foi uma péssima apresentação. Um médico deu sua opinião, dizendo que aquele rapaz só podia ter algum problema mental, ser senil precoce. Só que aquele rapaz não tinha nenhum problema precoce. Não tinha nenhum problema neurológico ou psicológico. Ele apenas travou. E nesse momento onde ele travou, ele não conseguiu mais destravar. Ele só voltou para a cadeira dele, botou a mão no rosto. E depois daquele dia, ele decidiu que aquilo nunca mais ia acontecer. Porque ele iria escrever todos os seus discursos dali para frente e treinar bastante. Aquele rapaz, 36 anos depois, era Winston Churchill. Ele chegava ele se tornou um mestre na arte de falar em público, um mestre orador, que simplesmente mudou a história. Ele se tornou o maior orador do século XX, fazendo com que os ingleses lutassem contra Adolf Hitler até a morte. Então, sabe por que eu quero começar contando essa história? Porque você às vezes quer parar porque não consegue falar na frente da câmera, porque entenda, falar na frente da câmera é a mesma coisa que falar para milhões de pessoas. E às vezes você trava e dali desiste. Só que já imaginou se o Winston Churchill tivesse desistido? Ele não mudaria a história. E quando a gente fala de empresas, serviços e produtos, nós temos em nossas mãos o poder de mudar histórias. Nem que seja uma história por dia. E eu quero que você, a partir de agora, antes da gente começar aqui essa aula, entenda que se você falar em público, na frente da câmera, você vai ter um superpoder, o poder de mudar histórias. Então, vamos para o próximo. Vou te explicar agora os 3 passos que nós vamos trabalhar aqui. Vamos ver aqui. O primeiro passo é fazer sentido. Se você quer começar a falar, a gravar, a falar de maneira mais natural, o primeiro passo é fazer sentido. O segundo passo é
descobrir a sua motivação. E sim, eu sei que você vai responder pagar boletos, mas a gente precisa muito mais que isso para ter motivação de filmar todos os dias, de postar todos os dias, entendeu? Porque o começo lá, mudar a história. E o terceiro passo é a prática. Lá é onde eu vou te dar basicamente o passo a passo para você começar a gravar na prática, tá bem? Então, vem comigo que a gente vai para o primeiro passo. Olá! Então, vamos para a primeira etapa. Fazer sentido. A primeira coisa que eu tenho aqui nesse slide é uma frase. O medo de falar em público sempre existiu e sempre vai existir. Então, por que fazer sentido? Tudo na nossa vida, quando a gente quer começar ou então quer melhorar, precisa ter um sentido. Você precisa entender por que você tem medo. Porque em todo o processo, até quando você quer emagrecer, por exemplo, se você tem muita dificuldade de emagrecer, você só vai realmente conseguir emagrecer definitivamente, sem encontrar aqueles quilinhos de volta, quando você aprende a comer. E quando tudo aquilo que você aprendeu no processo do emagrecimento faz sentido para você. Você entende que é melhor para a sua vida, para a sua saúde, você pesquisa, você sabe por que é tão bom. Para falar em vídeos, para falar nos stories, para fazer reels, também é preciso que faça sentido. Sabe por quê? Porque o medo de falar em público sempre existiu e sempre vai existir. Mas aí, como é que a gente faz esse medo fazer sentido? Tendo informação, sabendo onde tudo começou. E sabe onde tudo começou? Muitos pesquisadores, pesquisas acadêmicas no campo da comunicação afirmam que praticamente é impossível alguém evitar o medo de falar em público. Isso é bem natural e vem de milhares de anos. Na verdade, os nossos ancestrais, quando viviam em tribos, quando começou a se gerar comunidades, aqueles que não ligavam muito para a sua aparência ou não ligavam para a forma como a impressão que deixavam, não eram aceitos dentro dessas comunidades. E isso é uma coisa assim bem séria. Quando você pode ter um tigre ali ao lado, sei lá, um bicho, quando você pode ficar ao relento. Então, no sol, pode correr risco de vida se você não deixasse uma boa impressão. Então, ter medo de falar em público é basicamente um senso de proteção natural. Na verdade, os comunicadores fizeram esses estudos porque, com muita frequência, as pessoas sentem esse medo e há vários artigos acadêmicos sobre ele. E, na verdade, só aqueles que são mal comunicadores, aquelas pessoas que são bem ruins mesmo de assistir, é que não tem medo de falar diante da câmera ou falar em público. Porque é natural do ser humano querer ser aceito, ser querido. Então, você não precisa simplesmente deixar de ter medo de falar em público ou deixar de ter medo de falar nos stories
ou não querer falar nos stories, esse receio de falar nos stories, você não precisa deixar de ter esse medo. Ele é seu, ele é natural e faz parte de quem nós somos. Na verdade, o que a gente precisa é gerenciar esse medo. Fazer com que a gente entenda que tem esse medo, medo de fazer esses posicionamentos, de se expressar, mas que é sim possível gerenciar esse medo e tornar ele mais um ponto no seu dia a dia. Porque é possível sim superá-lo. Oi, meninas, e vamos para o segundo ponto mais importante aí, que é encontrar a sua motivação. Por que eu falo encontrar sobre a sua motivação? Porque a maior parte dos clientes, eu gostei de escolher essa frase do Marc Brunet, clientes compram de pessoas com quem se sentem confortáveis, pessoas que elas consideram amigas. Então, vamos lá. O que faz uma pessoa ser sua amiga ou não? Normalmente é o quão próxima você se considera próxima daquela pessoa. Como ficar próximo nas redes sociais? Vendo essa pessoa diariamente. E detalhe, eu quero que você entenda uma coisa. Não dá para mentir para as câmeras, tá? Não dá. A pessoa ela vai sentir se você gosta de fazer aquilo mesmo ou não. Então é importante que você encontre a sua paixão, aquilo que você mais gosta de falar, porque isso é transmitido pela lente da câmera. E aí nós vamos a essa frase aí, ó. Precisamos expressar nas redes sociais o nosso verdadeiro motivo, o nosso propósito. Por quê? O que vai fazer uma pessoa te seguir ou não te seguir nas redes sociais? Se ela entende verdadeiramente o que ela vai acompanhar. E aí você entende a palavra seguidor é aquele que segue. Então, dê motivos para a pessoa te seguir. E assim você vai ter essa liberdade, essa vontade de aparecer aí mais nos stories, mais nos vídeos, fazer vídeos, gravar vídeos, certo? Então, eu sei que quando a gente quer achar literalmente um motivo para fazer vídeos, você vai me dizer que é para pagar boleto. Só que a gente precisa ir mais a fundo nisso. Se você quiser realmente todos os dias acordar e gravar, você precisa de mais. Então vamos lá. A primeira pergunta, e eu quero que você faça esse exercício, tá? Você pode me mandar ou então guardar esse exercício. Mas eu quero que você responda essas perguntas. Por que você iniciou a sua empresa? Por que você iniciou esse Instagram? O que faz a sua empresa? Qual é o serviço que você vai prestar? O que o seu produto ele muda na vida de alguém? E aí depois a terceira pergunta é pelo que você é apaixonado? O que você realmente gosta de fazer? E aí isso não necessariamente tem que ter a ver com o que a sua empresa faz, certo? E depois, o que alegra o seu coração, o que te traz satisfação e alegria. Quando você responde essas perguntas honestamente, você vai conseguir linkar o que é o seu serviço diário com o que você trabalha, com aquilo que você gosta. Você vai encontrar os pontos em comum. E isso vai te motivar a aparecer, porque as pessoas vão gostar de te assistir por isso. E aí você vai começar a entender o real motivo de gravar todos os dias. Você vai ter vontade de se comunicar e de se comunicar cada vez melhor, porque comunicação é treino. Você falar nos vídeos é treino.
Você ficar cada vez melhor aqui na frente da câmera, falar as palavras certas, é treino. E a consequência de tudo isso vai ser uma audiência cada vez mais apaixonada. Certo? Por que eu fiz esses 2 passos primeiro, antes da prática? Porque você precisa entender, saber que aquilo existe. Entender as suas dificuldades, entender o que você gosta de fazer, para depois ir para a prática, que é o nosso terceiro passo. Prática. O princípio da prática é gravar, errar e tentar novamente. Então, você vai precisar, grave, erre e tente novamente. Você vai errar. Você não vai ter a luz perfeita, você não vai ter a maquiagem perfeita, você não vai ter nada perfeito, mas isso não pode te impedir de gravar, de expressar a sua paixão na internet, porque as pessoas, por mais que você ache que você está sozinha, as pessoas elas buscam por pessoas que tenham os mesmos princípios e concordem com elas aqui. Então, alguém vai acabar se conectando com você. Então, para começar na prática, eu vou te dar alguns pontos que são os meus, tá? O primeiro ponto era encontrar um lugar confortável. Sara, o que é esse lugar confortável? O lugar confortável é onde você trabalha, é onde você se sente bem. Pode ser uma poltrona, pode ser a sua mesa, pode ser o seu quarto, pode ser num parque, pode ser fora, pode ser dentro. Você tem que escolher um lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta acolhida. Onde esse lugar é o lugar que você vai escolher porque você se sente muito bem nesse lugar. Por quê? Porque quem fala em público precisa daquele momento de se sentir presente, do momento presente. E aí eu vou te dar um exemplo. Sabe quando os jogadores, os atletas, sempre quando vão fazer alguma coisa, sempre quando vão começar alguma coisa, eles fecham os olhos, respiram fundo e depois começam? Esse exercício é o de se sentir presente, é o de estar presente. Atores fazem muito isso. É se conectar com o momento presente. Então, respire, se conecte com aquele momento que você se preparou para aquilo e faça. Segundo ponto para a prática. Faça, mas faça direto na plataforma. Muita gente erra ficar tentando gravar e se reassiste de novo. E aquilo vira um ciclo vicioso e você nunca vai conseguir publicar. Você não vai conseguir, você não é cineasta, você não é editora, uma super editora de vídeo, você não vai conseguir fazer uma incrível performance da primeira vez. Então, o que é que você vai fazer? Você vai gravar direto. Se for um Reels, você grava direto no Reels. Se for um vídeo, faz um direto para gravar o vídeo. Se for, não importa a plataforma, faz no valendo, porque você vai saber que aquele momento é o único, o máximo que você pode fazer é umas 2 ou 3 vezes, porque se você fizer mais que 3 vezes, você vai se sentir sufocada. Então, você vai estar num lugar confortável, você vai respirar fundo, você vai saber o que você vai falar e você vai gravar direto na plataforma e publicar. Ponto 3. Comece falando pelo assunto que você mais gosta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você começar pelo assunto que você mais gosta de falar, você vai ter uma bagagem para falar muito grande. Então, você pode começar, o primeiro exercício aí é começar falando um pouco da sua história e do seu trabalho. Por que você fez o seu trabalho? Lembra das perguntas que a gente fez sobre a paixão? Começa a falar sobre a sua paixão pelo seu trabalho, tá?
E aí o ponto 4. Escolha de filtros podem ajudar bastante. Sara, mas eu não gosto de usar filtro. Tudo bem, vai para uma janela, pertinho da janela, tá? Bem perto da janela. Se você não, por que que eu tô falando para perto da janela? Porque a imagem é luz. Quanto menos luz, pior vai ser a sua imagem, mais evidente vai ficar aquilo que você quer esconder. Quanto mais luz, vai dar aí uma aperfeiçoada na sua imagem. Se você gosta de usar filtro, use e abuse. Dou o meu exemplo. No começo, eu usava muito filtros que tinham óculos. Muitos filtros que usavam óculos. A quinta, estabeleça uma meta fácil de ser cumprida. Vamos lá, o que é isso? Você tem dificuldade de aparecer, eu já entendi. Você vai para esse lugar confortável, você vai gravar direto na plataforma, você vai falar de um assunto que você gosta, mas você tem que trabalhar com metas. Sara, metas como assim? Escolha fazer naquela semana um vídeo todo dia. Ou então um vídeo dia sim, dia não. Meta, Sara, uma meta pode ser uma meta só de uma semana? Pode, porque você vai conseguir cumprir. Não estabeleça que você vai fazer vídeo todo dia se você não consegue fazer. Você vai estabelecer que você quer fazer vídeo um dia sim, um dia não. Ou então toda quarta-feira, ou então toda terça-feira. Mas estabeleça uma meta que você se sinta à vontade para cumprir. O ponto 6. Faça seus vídeos de frente para uma janela. Você vai se sentir mais bonita. Porque tudo é uma questão de luz. Imagem é luz, tá, gente? 7. Entenda que você vai errar. Às vezes uma palavra sai errada. Às vezes um barulho. Às vezes são as crianças. Às vezes é um sino. Às vezes é uma porta. Então, entenda que não vai sair perfeito. E que tudo bem, essas imperfeições fazem as pessoas se conectarem com você. E você tem que deixar isso acontecer. Não pode estar uma interferência muito grande. Vamos lá, que do outro lado está tendo uma obra e as pessoas que estão te assistindo não vão conseguir nem escutar você falar. Mas uma porta batendo, a criança passando, brincando, um sino, uma buzina, isso acontece, é da vida, tá? Então, nada de se importar com os barulhos ao redor e nem se importar com a fala, porque a fala, essa questão de, eu falo errado, eu não sei, eu tenho dificuldade de pronunciar a palavra tal. Quando a gente começou esse vídeo, a gente falou do Winston Churchill e ele foi o maior orador do século XX. Ele não, e ele tinha uma extrema dificuldade de falar a palavra, de falar a letra S nas palavras. E nem por isso ele não se tornou o maior orador do século XX, tá? O ponto 8, ele é muito importante para a nossa prática. Estudar o conteúdo. Por que eu estou falando sobre estudar o conteúdo? Porque muitas vezes você quer ligar a câmera, mas você não tem total domínio sobre aquilo que você fala. E aí, o que acontece se você não tem esse total domínio sobre aquilo que você fala? Você vai travar. Você pode até começar a falar, mas você vai travar porque você não estudou sobre aquele assunto a fundo de verdade. Essa prática 9 aqui é incrível se você quer começar a gravar assim para ontem. A câmera, ela é sua amiga. Ela não é sua inimiga, ela não está ali para lhe julgar. Então, olhe para ela como se ela fosse a sua melhor amiga. E quem sabe dê um nome para ela. Dê um nome. Tem as meninas que chamam poderosa, tem as meninas que chamam maravilhosa, tem as meninas que chamam menina,
tem tantos nomes que você pode chamar a sua amiga câmera, que ela vai ser a audiência, e aí vai dica bônus, tá? Fale no singular, porque quem está assistindo sozinho, então você vai precisar falar você. Você vai precisar falar no singular. Não fale no plural, porque quando a pessoa estiver assistindo, você aí que está me assistindo não está assistindo com outras pessoas sentadas na sala sofá. E se tiver, bate o print, bate a foto e manda, tá? Mas você não vai estar assistindo com muitas pessoas, igual um filme, por exemplo. Você vai estar assistindo sozinho. Então, se eu falar vocês, você vai olhar para um lado, olhar para o outro e ver que não tem ninguém. Então, fale no singular, fale com a sua amiga câmera. Ou então você pode tratar como uma cliente, um atendimento. Talvez você se sinta mais confortável imaginando aí que do outro lado tem uma cliente. E a 10ª dica, ela é muito importante quando a gente organiza tudo. É o calendário editorial. Tira um dia da semana e organiza sobre todos os assuntos que você vai falar. Quando você organizar sobre todos esses assuntos, o que vai acontecer? Você vai se sentir muito mais à vontade de falar na câmera, nos stories, ou então fazer os vídeos no Reels, com muito mais facilidade, ou até uma live, porque vai estar pré-definido o que é que você vai fazer naqueles dias. Então, você tira esse peso de, tipo, acordar de manhã e dizer assim, nossa, o que eu vou publicar? Então, o calendário editorial é de extrema importância. E aí eu encerro essa apresentação, tá? Com a frase do Sting. E se o seu melhor trabalho não fosse de jeito nenhum sobre você, mas sobre outra pessoa? Por que eu escolhi essa frase do Stinger, essa pergunta do Stinger? Porque a primeira coisa que faz você travar ao falar para a câmera é achar que você é o centro das atenções. Mas você não é o centro das atenções quando você fala para uma câmera. Na verdade, o centro das atenções é a pessoa que te assiste. É você levar foco à história da pessoa que te assiste. E olha como sai esse peso de você quando você entende. Eu sei que esse peso sai quando você entende que as redes sociais não é sobre você, mas sim o outro, sobre a história do outro, sobre compartilhar o que o outro vive, tá? Então, a gente fica por aqui, a gente encerra essa aula desses 3 passos, e eu quero uma tarefa. Você vai fazer um vídeo, e eu vou fazer junto, tá? Você vai fazer um vídeo falando sobre o que você mais gosta no seu trabalho, tá bem? Pode ser um Reels? Pode. Pode ser um vídeo longo? Pode. Pode ser um vídeo curto? Pode. Você só tem que fazer isso. Fazer um vídeo falando sobre o que você mais gosta no seu trabalho. E a gente fica por aqui e eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa aula de hoje. Então, tá bem, ó? Tchau, tchau!